a questão do ensino remoto, né? Com esse quadro que eu mostrei a vocês, vocês podem inferir que para nós foi mais fácil, mas é o menos difícil, entrar no ensino remoto. Por quê? Porque nós já tínhamos o roteiro. Paramos em 15 de março, as professoras tinham parado em que ponto das nossas metas, até onde tínhamos chegado cada uma das turmas. Então, vamos nesse ensino remoto, que nós chamamos de educação em casa, dar continuidade a esse processo, de onde paramos para frente. Claro que não é a mesma coisa, né? Do que vocês veem em alfabetização, então, em que a relação do som com as letras é muito forte para as crianças menores, de primeiro ano, de 4 anos, de 5 anos, é difícil porque alguém tem que estar falando. Está falando o som e chamando atenção para o som. Mas mesmo isso fizemos porque não contamos com pouquíssima tecnologia, porque nas nossas escolas públicas, de cidades e redes que não têm recursos tecnológicos com fartura, né? Nem sempre tem uma internet, às vezes tem internet, mas em uma internet que cai toda hora, né? Os pais têm celular, nem sempre com internet. Então, nós contamos com televisão, né? Porque isso todo mundo tem nesse país. Mas as professoras foram preparando material, dando continuidade a partir daquele momento em que tinham parado, sabendo que passos que tinham dado. Material escrito, impresso, né? De 15 em 15 dias iam para casa, estão indo para casa das crianças. E aí volta para as professoras avaliarem como está e já passar o novo material para os outros 15 dias. Um material sempre com orientação para os pais. Porque nós, com esse ensino à distância, nós criamos essa dificuldade para as famílias, que, em geral, são famílias com pouca escolarização e que, sobretudo, não são professores, foram formados para isso. Então, é preciso que o material que levasse sempre uma orientação para os pais. Houve casos até que algumas professoras sentiram dificuldade dos pais, porque os pais tendem a pensar assim, não, isso de alfabetização é como eu fui alfabetizado. Aí ele começa num babebi-belbu e atrapalha a sequência que a gente está indo. Então, fazer um material, foi feito um vídeo para os pais, para mostrar como a criança vai avançando nas etapas da alfabetização, para dar algum exemplo de como a gente está caprichando o máximo possível para que dê essa continuidade. De modo que, quando as crianças voltem, obviamente é preciso fazer um diagnóstico. Nós fazemos 3 diagnósticos por mês. Por nossa sorte, quando as aulas foram interrompidas, nós tínhamos acabado de fazer o primeiro diagnóstico do ano. Então, a gente sabe como as crianças foram para casa. E quando voltaram, vamos ver como estão chegando de casa, com esse ensino à distância. Então, dá alguma garantia, né? Essa é realmente uma questão crítica no movimento, mas, felizmente, ela é circunstancial. Mais cedo ou mais tarde, isso acaba. Nós não vamos ficar eternamente nisso, porque Deus é grande, né? Mais cedo ou mais tarde, nós voltamos para o ensino presencial. Eu só deixaria essa pergunta de um aspecto que pode ser positivo desse período de isolamento, de afastamento da escola. É que comecemos a pensar nas escolas o que vamos fazer em seguida.
vamos continuar fazendo o que nós sempre fizemos, voltar na mesma rotina que nós tínhamos antes, ou vamos apenas introduzir novas condições de higienização, ou vamos pensar em aproveitar essa oportunidade de recomeço e repensar o nosso ensino de alfabetização. Esse reinício pode ser um momento privilegiado para repensar o ensino, particularmente essa aprendizagem inicial da língua escrita, que certamente foi a mais prejudicada com a interrupção do processo de aprendizagem dos alunos. Bom, eu ultrapassei o tempo, peço desculpas, eu estava muito decidida a não ultrapassar o tempo. Peço desculpa, professor Luiz, peço desculpa a vocês por ter ultrapassado, mas eu sou tão entusiasmada, sobretudo pelos bons resultados que a gente tem obtido em Lagoa Santa, que eu, quando começo a falar, é difícil me fazer parar. Há muita gente, amigos que eu encontro, que diz assim: e aí, como é que está Lagoa Santa? Eu falei: você perguntou, você vai ter que ouvir, porque aí lá vou eu longe, né? Mas eu espero que tenha sido útil para vocês essa conversa, muito rápida, muito superficial, mas eu espero que tenha colaborado e, por favor, ponham como eu ponho fé e esperança nas escolas públicas municipais para que nós avancemos na qualidade do ensino neste país e avancemos no futuro dessas crianças. Obrigada. Nós quem agradecemos, professora. Eu costumo dizer e acredito de verdade que a transformação do país se dá pela transformação promovida pela escola pública. A escola privada, a rede privada, ela trabalha com um público que, de alguma forma, já encontrou uma posição de acomodação no processo social, e para que, de fato, a gente consiga fazer o país avançar, a gente precisa promover esta inclusão verdadeira e o desenvolvimento dos alunos que são público da escola pública. Portanto, o país só vai se desenvolver se a escola pública oportunizar a esses alunos fazerem o seu percurso formativo. Porque a partir do momento em que eles fazem o percurso formativo de sua escolha, que não precisa necessariamente fechar com a academia, com um curso universitário, pode ser uma educação técnica, pode ser, enfim, um caminho percorrido, este aluno ele vai ter aprendizagens que certamente transformarão a sua vida e de todos que estão à sua volta, toda a sua família, porque ele não vai mais aceitar uma situação que muitas vezes está abaixo de qualquer nível de dignidade esperada por ser humano que as famílias enfrentam. Nós temos hoje, grande parte dos nossos professores foram os primeiros de sua família a terem um curso superior, mas grande parte desses já tiveram filhos, sobrinhos, outros da família que se inspiraram e foram para além desse na sua formação, né, e certamente tem as mãos bem menos calejadas e a pele bem menos queimada pelo sol, que marcou a vida e marcou a história dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, professor, eu também penso que a transformação da escola pública é a transformação do país. Se a gente imagina que vai transformar um país que é pobre, um país que precisa desenvolver-se, ele precisa, e de forma definitiva, tem que ser por meio de uma educação transformadora que coloque as pessoas num outro patamar de cidadão, de exigência para com a sociedade, para com consigo mesmo, né? Professora, chegar aos 88 anos, alfaletrando, vou até pegar aí um trocadilho com o título do novo livro, lançando um novo livro, trazendo novas perspectivas. Nós estamos aqui com mais de 1.000 pessoas acompanhando simultaneamente, que certamente vieram para ouvi-la, não, eles até vão ouvir a mim e a Márcia, mas vieram para ouvi-la, vieram para aprender, vieram para aproveitar
esta oportunidade, né? Eu quero agradecer a todos que participam, né, as mais de 1.000 pessoas que nos acompanham, e seguramente amanhã serão 10.000, e em poucos dias serão 20, 30, 40, 50 mil, porque esse material vai ficar disponível na Videoteca Conviva, e é um material de referência. Tenho certeza que é uma videoconferência histórica para nós, e esse material será recortado, utilizado muitas vezes em muitas formações de professor por todo este Brasil. Nós temos pessoas de todos os estados participando ativamente, num chat cheio de mensagens muito bonitas. Por exemplo, a Solange Acácio diz assim: gosto de ver e ouvir Magda Soares falando, sabe as palavras que nos fortalece no nosso trabalho de alfabetização. Parabéns. A Aldimara Ornelas, professora, ela diz: 88 anos de inspiração e sabedoria para todos nós. Então, este é um processo, né? E, sinceramente, quem a vê com essa força e com essa energia, sabe que a gente tem muito tempo ainda para aproveitar das trocas, né? E dessa interação, dessa aprendizagem e desenvolvimento contigo e com essas temáticas. E aí eu quero fazer uma colocação que, na verdade, hoje nós vamos ouvi-la. Nós vamos aqui, eu e Márcia, né, trazer alguns elementos, mas aproveitar o privilégio de ouvi-la. A Undime, professora, tem trabalhado e lutado neste momento de pandemia, tendo como premissa a luta pelo direito à vida. Sobretudo o direito à vida como bem maior, que nos permite todas as outras conquistas. Então, nós lutamos para que não haja nenhuma ação irresponsável, que não coloquemos os nossos alunos e as suas vidas em risco, para que a gente tenha um outro pilar da Undime, que é a garantia do direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. E nesse conjunto, né, de garantia do direito à vida e direito à aprendizagem, um momento da sua fala me chama muita atenção quando a senhora fala a respeito da capacidade de aprendizagem da criança e até a velocidade com que eles fazem isso, né? Eu acho que quando, há algumas décadas atrás, trouxe as questões de letramento, foi exatamente acreditar no potencial e não minimizar, né, a capacidade da criança de compreensão do mundo, né, do desenvolvimento, da sua interação. E ainda hoje nós surpreendemos cada vez mais com as nossas crianças, a sua interação com o mundo, né, em alguns pontos com mais habilidade que nós, inclusive. Dentro desse contexto que nós temos, né, de aulas não presenciais, um esforço muito grande, vale aqui dizer, há 2 meses atrás, nós tínhamos 40% das nossas redes sem uma ação efetiva de contato com as famílias. Nós diminuímos isso em 10 vezes. Hoje nós temos em torno de 4% das redes que ainda tem dificuldade de fazer algum contato. Ou seja, os professores não abandonaram o aluno, a escola não abandonou o aluno, até porque a escola é aluno, é professor, é comunidade toda junta, né? E esse é um dado muito importante. A gente precisa destacar esse esforço feito para compreender nesse cenário e manter o vínculo, para fazer aquela questão que a senhora colocou, né, de buscarmos onde estávamos, compreendermos a situação, fazermos uma leitura de mundo, de cenário, e avançarmos. E o que eu coloco para a senhora, gostaria de ouvi-la, é a seguinte questão. Então, nós temos esse contexto de aprendizagem da criança de grande capacidade, nós temos um potencial que, para mim, surge como uma esperança também de fortalecimento da relação da escola com a família, a escola continuando tendo seu papel de escola, a família continuando tendo seu papel de família, mas todos conscientes de que aprender, nós aprendemos em todos os contextos, né? E essa relação fortalecida, eu acredito muito que se conseguimos fortalecer a relação da família, escola, né, professores sendo este grande elemento, nós poderemos ter, sim, um processo que nos leve, daqui a, talvez, 5 anos, daqui a um tempo não muito longe, estar num patamar que talvez seja superior ao que estaríamos se nada disso tivesse acontecido. A pergunta que eu coloco, eu gostaria de ouvir da senhora, é o que você espera do professor, e sobretudo do professor alfabetizador, neste momento de volta, quando ele for possível, claro, e com sua segurança. O que a gente pode esperar, o que a gente pode dizer a esse professor
alfabetizador? Bom, eu acho que a primeira consideração é ver o que esse professor alfabetizador fazia antes da pandemia com os seus alunos, como ele estava alfabetizando os seus alunos. E dar continuidade a isso se ele está convicto que o que ele está fazendo está dando bom resultado. Ou então, repensar a forma de. Porque eu imagino que essas crianças que estavam começando, esse foi muito triste, estavam começando o seu processo de alfabetização. Crianças estavam no primeiro ano, no primeiro mês do primeiro ano, né? E foram para casa. Exatamente numa fase em que o papel do professor, do alfabetizador, é fundamental. Como eu disse, os pais, eu acho que foi uma coisa bonita nessa pandemia, a boa vontade dos pais, a cooperação dos pais. Acho que teve uma vantagem grande de aproximar os pais da escola e a escola dos pais, que é uma luta muito grande que a gente faz sempre, mas essa pandemia nos ajudou a isso, né? Mas esse professor precisa ver, aliás, qualquer professor, não só o alfabetizador, mas o alfabetizador, sobretudo, como é um processo contínuo que não tem quebras, a primeira providência é verificar onde é que os alunos estão nesse processo de alfabetização, fazer um diagnóstico sério de para dar uma sugestão, pedir às crianças que escrevam, fazer um ditado por imagem, colocar objetos aqui, pedir à criança para escrever o nome na frente. Com isso, você identifica que conceito a criança está tendo da escrita. E, portanto, daí para frente, como orientá-la. Vocês perceberam na minha fala, certamente, que esse desenvolvimento cognitivo e linguístico da criança para compreender a língua escrita, nós seguimos as evidências científicas, para usar a expressão da moda do MEC agora, né? As evidências científicas que Emília Ferreira nos deu, né? De que a criança passa por essas fases. E foi uma pesquisa que foi replicada inúmeras vezes e confirmada inúmeras vezes, e qualquer alfabetizador vê nas suas salas que é assim que a criança evolui. Então, é olhar em que nível a criança está e entrar logo, trabalhar com a consciência fonológica, para que ela só avança de um nível ao outro à medida que ela desenvolve consciência fonológica. Então, é isso que nós todos vamos ter que fazer isso em todas as turmas. Como estão chegando depois desse período interrompido no processo de escolarização, que é o que eu acho que o que mais grave é a interrupção do processo de escolarização, porque casa é uma coisa, escola é outra coisa. Então, a confusão de casa com escola, que deve ter criado na cabeça das crianças, é complicada. A gente está salvando isso um pouco, mantendo um mínimo de escolarização em casa, mas não é a mesma coisa que a escola, a escolarização na escola. Então, receber essas crianças vai exigir um aspecto digamos, de readaptação à escola, né? Um processo até emocional, de se acostumar com uma situação que não é aquela de casa, não é daqui. Pensa bem a confusão na cabeça de uma criança de 5, 6 anos, né? Que ficou meses em casa e depois volta para a escola. Vai ser um período, nós vamos ter que guardar um período para trabalhar tudo isso, não só o conhecimento, não só se o conhecimento avançou ou não, mas a readaptação da criança na escola. Sobretudo se nós recebemos a escola com todas essas exigências que estão sendo feitas de manter distância, e eu fico pensando como manter distância
de uma criança de 5 anos ficar distante do seu coleguinha, lá 2 metros para lá, e não poder conversar, e não poder estar próximo, né? Isso vai, se tiver de ser assim, vai ser muito, dar um trabalho grande para os professores. Então, há esse aspecto emocional, há esse aspecto de reconcepção de escola e de casa, né? E há o aspecto do conhecimento, que tem que ter continuidade. Realmente, nós estamos num momento muito difícil na educação. Eu falo que nos meus 80 anos, eu nunca já passei por momentos difíceis, mas como esse, nunca. Também nunca passei por uma pandemia, né? Graças a Deus. Mas tinha que passar por uma para não morrer sem saber, né? O que é uma pandemia. Professora Magna, a gente agradece muito a sua fala maravilhosa, assim, estou aqui assim, babando de ouvi-la falar, lembrando da minha formação docente, da minha graduação, lembrando das falas da minha mãe, que se aposentou como professora alfabetizadora e sempre trazia muito do seu trabalho, na proposta dela de trabalho em relação à alfabetização. Nossa, encantadora, assim, dá para a gente parar e ficar ouvindo a senhora assim, horas e horas seguidas. O tempo realmente passou muito rápido, a sua fala é muito tocante. Muitas questões que eu tinha anotado aqui para perguntar, a senhora já acabou falando durante a sua fala muito assertiva. Mas tem uma questão que eu gostaria de pedir que a senhora desse mais uma clareada para nós. Então, nós sabemos que a alfabetização é o ponto-chave da educação básica, o início do processo de ensino, é o início da criança gostar da escola e dela entender todo esse processo de apropriação da cultura, do conhecimento científico. No entanto, né, conforme muito bem colocado pelo Luiz Miguel, nós estamos em período de uma pandemia, a senhora também já colocou várias vezes, isso veio e está trazendo uma mudança para tudo aquilo que nós tínhamos aprendido enquanto escola, enquanto formação de professores, né, enquanto alfabetização na parte presencial. Hoje, nossos professores têm que elaborar atividades, enviar para casa, e lá no contexto da família, muitas vezes os pais, tem pais que têm um certo nível de conhecimento acadêmico, que eles possam estar ensinando os filhos. Em contrapartida, temos aqueles pais que são analfabetos funcionais, ou às vezes nem alfabetizados são, nessa diversidade de Brasil que nós temos, né? Um Brasil formado por muitos Brasis. Eu aqui mesmo, no meu município, nós temos 31 mil alunos e é uma diversidade muito grande, realmente, de escolas, de realidade social. Frente a tudo isso, nós estamos percebendo que a pandemia está aí, já estamos desde março suspenso as aulas, pelo que estamos acompanhando, provavelmente que esse ano não volte, e daí vem aquela pergunta, o aluno de alfabetização, aquela interação do professor, o som, a fala, né, toda essa apropriação, como que a senhora avalia, poderia falar um pouquinho para nós, nesse processo de pandemia, a questão da retenção ou da progressão do aluno, considerando que ele não teve a oportunidade de estar na escola, a avaliação do professor também vai ocorrer de forma remota, e a gente percebe que muitos professores estão preocupados, estão pensando, mas eu vou aprovar, mas eu vou reter, e como que vai ser no outro ano? Eu sei que a senhora nunca passou por uma experiência como essa na sua história de vida, mas eu penso que ouvir a voz da experiência, por tudo aquilo que a senhora já viveu, possa contribuir com muitos professores que estão nos assistindo em relação a isso. Com a senhora. Mas, olha, eu esqueci de falar que não podia fazer pergunta difícil. Você me faz uma pergunta difícil. Porque, realmente, isso para mim também tem sido um problema que está me ocupando muito a cabeça. Como é que nós vamos resolver isso? Se as crianças voltarem esse ano ainda, e eu já coloco isso como se, porque eu não sei o que vai ser. Nós estamos andando às escuras, né? Sem saber o que vem aí pela frente. Mas, digamos que se as crianças voltam esse ano ainda, mês que vem, né? Aquelas crianças que estavam no primeiro ano, em março, e aí elas chegam em outubro, com o primeiro ano que elas não fizeram, né? O que nós vamos fazer com essas crianças? Nós vamos
reter essas crianças. Eu não gosto, eu rejeito a palavra retenção, porque isso significa que você está retendo uma criança que não aprendeu, e não foi culpa dela se ela não aprendeu. Então, ela não é para ter retenção, nem reprovação. É uma figura nova que nós vamos ter que inventar. E que figura nova é essa? Como recuperar com uma criança de primeiro ano em fase de alfabetização, você recuperar meses em que ela teve, sim, exercícios, atividades e tal, mas, como você disse muito bem, com pais que frequentemente são semi-alfabetizados, e mães também, né? E, sobretudo, não receberam nenhuma formação para ser alfabetizador. Eu não sei como vamos resolver isso, né? Porque se, por outro caso, se essas crianças vão fazer o primeiro ano de novo, enfim, os pais dizem, mas vai perder um ano, já era para ela estar no segundo ano, então vai ser um pouco incompreensível para os pais. Mas vamos deixar essas crianças ir para frente e acelerar o trabalho com elas, não vamos colocar junto com o novo primeiro ano? Eu não sei. Isso, para mim, sinceramente, Márcia, eu não sei responder essa questão. E eu não sei como é que nós vamos resolver essa questão. Vai precisar de pensar muito, analisar muito e conversar muito com os pais, porque os pais esperam que a criança esteja progredindo. Meu filho estava no primeiro ano, então ele vai agora para o segundo, mas não vai para o segundo, porque ele não fez o primeiro. É uma questão que a Undime tem que pensar muito, e nós todos juntos temos que pensar muito para achar alguma solução que, de preferência, seja uma solução, uma proposta geral, para não criar discriminações entre municípios, entre estados, né? Que pode ser alguma coisa injusta com algumas crianças, e ampliar a discriminação, que já vai existir por causa da diferença entre as escolas privadas, que já começaram, muitas delas já estão indo em frente, etc., acentuando esta inaceitável discriminação das crianças das camadas populares, das classes trabalhadoras, em relação às crianças privilegiadas, né? Então, é um problema que fica para nós. Capaz do Luiz ter uma solução ali já prontinha. Tem, Luiz? Professora, não, e a gente fica muito feliz de poder compartilhar uma dúvida e compreender esse processo de olhar, dessa humildade, de dizer assim, olha, essa questão é difícil, eu também busco respostas, né? E eu acho que o que mantém a nossa vida ativa é essa busca pelas respostas, né? É ter nas perguntas o grande desafio e a busca, e quando encontramos uma resposta, compreendermos que ela pode ser, e possivelmente será transitória, né? Então, nós precisamos olhar para essa resposta e buscar novas perguntas que suscitam delas, né? E acho que é dessa forma que a gente consegue fazer com que esse processo de ensinar e aprender, ele seja recíproco e contínuo, né? Eu costumo dizer, professora, que a nossa profissão ela é tão privilegiada porque nós, dentro de uma sala de aula, nós somos uma pessoa ensinando e estamos, ao mesmo tempo, recebendo ensinamentos de dezenas, de 15, de 20, de quantos alunos tiverem em sala de aula, né? E essa é uma relação em que todo mundo faz isso. O aluno também ele é ensinando para o professor, para os demais, e recebendo de todos, né?